Ascensão através de habilidades. Episódio 305. O quinto retorno, Terra, 1. Taizan olhou para a pulseira. Uma pulseira carmesim, vermelha como sangue. Deve ser porque continha o sangue do rei gigante como material. Ele podia sentir o poder embutido nele. Foi forte. Embora não possuísse uma vontade como o anel, tinha um poder inabalável. Como se fosse mover-se de acordo com a vontade do seu mestre a qualquer momento. Pulseira do desespero, segurando uma parte do mundo. Força mais 500. Agilidade mais 500. Inteligência mais 500. Poder de ataque mais 500. Defesa mais 500. Feito extraindo o poder contido em vários materiais de um mundo que agora está destruído, com a carne e o sangue do rei gigante como base. Contido dentro dele está uma parte do próprio mundo. Habilidade de ativação especial. Ganância da destruição pode ser ativada. Os lábios de Taizan se curvaram em um sorriso. Ele estava satisfeito com as estatísticas e o poder de ataque. Embora fosse inferior ao anel, ainda era um número suficientemente satisfatório. E havia uma habilidade especial de ativação. Esse deve ser o núcleo desta pulseira. Taizan abriu a janela de habilidade para verificar. Habilidade de ativação especial. Ganância da destruição. Consumo de mana. 400. Ao sincronizar a vontade do usuário com o poder contido na pulseira, ele pode devorar e anular ataques imbuídos da vontade do oponente. Porém, ataques que excedam a vontade do usuário ou o poder da pulseira não podem ser devorados. Após interpretar a explicação, Taizan olhou para Rafran. Uma habilidade defensiva? O que Taizan queria era um equipamento ofensivo que pudesse ser controlado pela vontade. Rafran ergueu a mão ao olhar de Taizan. Se você me permitir explicar. Vá em frente. No começo, tentei fazer equipamentos ofensivos como você pediu. Imaginei controlar o espaço usando o sangue do rei gigante. Isso foi semelhante ao que Taizan esperava. O sangue do rei gigante era poderoso por si só. Se pudesse ser controlado e melhorado, tornar-se-ia uma força poderosa. Mas conforme eu usava os materiais um por um, a pulseira amaldiçoada começou a rejeitar meu toque. O sangue continuou jorrando, tentando perfurar meus membros. Rafran ergueu o braço. Uma marca que parecia um barbante esticado havia sido gravada em seu forte antebraço. Não consegui criar equipamentos ofensivos com minhas habilidades. Rafran falou com uma voz insatisfeita. Pensando bem, não foi tão estranho. Rafran não conseguiu controlar a vontade. Era natural que ele fosse limitado na criação de equipamentos que exigissem vontade de controle. Então mudei completamente a abordagem. Em vez de focar no ataque, concentrei-me na defesa. Depois que fiz isso, o bracelete parou de tentar me atacar. Então foi isso que aconteceu. Sim, desculpe por isso. Isso não importa muito. Taizan havia solicitado equipamento ofensivo para subjugar os oponentes mais rapidamente. Mas ele não se importou particularmente. O que importava era o desempenho do equipamento. Você convocou Minerva, o rei espiritual do vento. Ei, mestre, faz muito tempo que não nos vemos. Como vão as coisas aí? Está ficando bastante estável. Meus adoráveis filhos estão trabalhando duro. Minerva disse com um largo sorriso. O mundo dos espíritos e dos humanos, Arulha, parecia estar se estabilizando lentamente à medida que o novo rei dos espíritos nascia, preenchendo o vazio e o caos. Taizan falou com Minerva. Ataque-me. Por que de repente? Eu quero testar algo. Taizan balançou sua pulseira para Minerva, que o olhava inquieta. Minerva, entendendo a situação, acenou com a cabeça. Ah, isso, você me assustou de repente me pedindo para atacar. Quão forte devo ir? Com todas as suas forças. Entendi. Bum. Espere. Rafran, assustado, tentou impedi-la, mas já era tarde demais. Uma violenta rajada de vento varreu sua oficina, fazendo voar as ferramentas penduradas nas paredes com um barulho estridente. Minerva sorriu amplamente. Pegue isso. Bum. O vento disparou em direção a Taizan. O poder de Minerva estava quase no mesmo nível do de Taizan. Em outras palavras, este ataque foi semelhante em força ao poder total de Taizan. Enfrentando o vento contrário, Taizan concentrou sua vontade. Você ativou Distractions Grid. Com um flash, a luz carmesim da pulseira brilhou. Ki-in. A energia vermelha subiu e começou a devorar o vento. O vento resistiu, aumentando e girando, mas a energia vermelha consumiu tudo vorazmente. O vento diminuiu lentamente. Os olhos de Minerva se arregalaram. Meu poder desapareceu completamente? Taizan sabia que iria bloqueá-lo. Mesmo que não pudesse, saber da anulação do ataque teria garantido a ele que não houve danos. Mas o poder que Taizan acabou de demonstrar era diferente do que ela esperava. Taizan não apenas bloqueou seu poder, ele o devorou literalmente, e sem muito gasto de energia. Então é assim que funciona. Taizan balançou a pulseira. A tonalidade carmesim diminuiu ligeiramente. Apesar de bloquear todo o poder de Minerva, quase não houve tensão mental. Se ele tivesse tentado apagá-lo apenas com força de vontade, sem a pulseira, isso teria consumido uma quantidade considerável de sua energia mental. Mas a pulseira havia esgotado parte de seu poder, a energia sentida diminuiu significativamente. Embora estivesse se recuperando gradualmente,
O ritmo não era particularmente rápido. Ele quase poderia apagar perfeitamente o ataque de um oponente. No entanto, o poder da pulseira seria consumido no processo e, se estivesse totalmente esgotado, a ganância da destruição não poderia ser ativada novamente até que se recuperasse. Taizan assentiu. É bom. Bloquear todo o poder de Minerva significava que ele também poderia bloquear os ataques dos líderes dos guias. Era um equipamento que poderia apagar ataques em momentos críticos e criar oportunidades. Isso é mais que suficiente, mesmo que não seja ofensivo. Embora ele tivesse que descartar imediatamente a pulseira que acabara de adquirir, seu desempenho valeu a pena. Isso é bom, mas da próxima vez, eu apreciaria se você me contasse antes de experimentar. Desculpe. Rafran resmungou enquanto colocava as ferramentas espalhadas de volta no lugar. Minerva circulou ao redor de Taizan com curiosidade. Mestre, você ganhou algum novo poder enquanto eu não estava olhando? Sinto algo estranho. Palavra de poder. Palavra de poder? Minerva hesitou. Taizan entregou uma pedra de amolar para Rafran. Você pode usar isso também? A pedra de amolar de Naal Soreon. É uma recompensa secreta do 60º andar. Um item que certamente aumentaria o poder de ataque. Os olhos de Rafran brilharam ao receber a pedra de amolar. Isso é bom. Você tem uma arma específica em mente? Aqui. Taizan entregou a relíquia de Calverte. Ele ainda usava a espada que encontrara na entrada do labirinto, arma que já foi usada pelo fantasma em vida. Embora tivesse muitos efeitos especiais anexados, era hora de aumentar seu poder de ataque puro. Rafran olhou para o fantasma ao aceitar a relíquia de Calverte. É a espada daquele cara. Isso mesmo. Espere um momento. Rafran começou a afiar a espada com a pedra de amolar. Durante esse tempo, Taizan aproveitou a oportunidade para confirmar ainda mais os efeitos exatos e o poder da pulseira. Depois de 30 minutos, Rafran devolveu a relíquia de Calverte para Taizan. Está feito. Isso foi rápido. Não havia necessidade de extrair e recombinar a força dos materiais. Apenas afiar a lâmina, então não havia razão para demorar muito. Rafran falou com indiferença. Taizan verificou o aumento do poder de ataque. Relíquia de Calverte. Uma espada imbuída com o sangue dos ancestrais. Uma relíquia de um mundo que agora pereceu. Custou a vida de incontáveis membros da realeza. Poder de ataque mais 300. Ao enfrentar qualquer inimigo, poder de ataque mais 150. O poder de ataque aumentou mais do que o esperado. Rafran explicou. Com o tempo, o poder inerente do equipamento deteriorou-se e o ferreiro que o fez originalmente não conseguiu aproveitar totalmente o potencial dos materiais. Mas ainda assim, é uma boa espada. Como resultado, seu desempenho melhorou significativamente. Claro, esta é a espada usada por alguém importante. O fantasma se vangloriou. Satisfeito, Taizan embainhou a espada. Taizan acenou com a mão. Até mais. Traga materiais como esse da próxima vez também. É um trabalho árduo, mas vale a pena. Rafran sorriu ao se despedir dele. Agora tudo estava preparado. Taizan esperou em silêncio. Você convocou Barcaza, o espírito supremo da luz multicolorida. Ele até convocou Barcaza. Minerva, parecendo entender, perguntou. Você está voltando para o seu mundo de novo? Taizan assentiu. Minerva murmurou com interesse. É outro confronto com os deuses antigos. Shwaak. O espaço se despedaçou. Taizan entrou nele. O que apareceu foi um enorme buraco no céu. Como sempre, era uma terra desolada. Uma voz calma ecoou de todas as direções. Entre eles estava uma voz familiar. Todos, reúnam-se. Faremos uma contagem de funcionários. O quinto retorno havia começado. Taizan caminhou na direção da voz. Representantes de cada modo, por favor, contem seus números e reportem para mim. Qin Huaiyeon estava gritando energicamente. Taizan se aproximou dela. Ah, Taizan. As pessoas estão bem? Bem, é a quinta vez. A esta altura, eles já deveriam estar se acostumando. As pessoas seguiam calmamente as instruções de Qin Huaiyeon. Não havia mais nenhum sinal de desespero ou melancolia. Qin Huaiyeon falou calmamente. Desta vez, não sabemos como a missão irá prosseguir, por isso precisamos estar preparados com antecedência. Taizan acenou com a cabeça e falou com Minerva e Barcaza. Elimine todos os monstros que se aproximam. Como desejar, mestre. Entendi, mestre. Minerva e Barcaza decolaram. Logo, um rugido ensurdecedor irrompeu dos arredores. Taizan olhou para a fenda no céu. A partir daí, monstros desciam ao chão. Talvez por ter obtido a palavra de poder, ele pudesse sentir o poder da fenda com mais clareza. Taizan riu. Ridículo. Por causa disso, ele poderia entender. O poder contido naquela fenda superou facilmente a força mortal. A fenda em si era um monstro. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas agora ele conseguia entender a natureza da fenda. Algo que não conhecia em sua vida anterior. Ele estava gradualmente se aproximando do poder deles. Taizan procurou Li Taeyeon e Kang Jun-hyeok. Depois de treinar com os dois por um tempo, Qin Huaiyeon, que havia terminado de organizar, se aproximou. 40.000 no total. 3.800 jogadores do modo difícil sobreviveram.
Quantos estavam lá após o último retorno? 46 mil, mais de 4 mil no modo difícil. Baixas. Todos eles estabeleceram uma base sólida. Qin Huaiyeon disse com orgulho. Depois de investir muito tempo, eles agora desciam o labirinto de forma estável. A menos que alguém superestimasse suas próprias habilidades ou fosse descuidado, quase não houve mortes. Taizan perguntou. Em que andar você está? Final dos anos 40. Estamos quase no 50º andar. Pronto, em. Final dos anos 40. Taizan falou com Qin Huaiyeon. Tome cuidado. O que? No modo solo, a dificuldade do labirinto muda a partir do piso base. O mesmo pode acontecer no modo difícil. Ah. Não baixe a guarda só porque as coisas estavam indo bem. Ao ouvir as palavras de Taizan, Qin Huaiyeon assentiu com uma expressão séria. Sim. Não foi apenas conversa fiada. De acordo com a memória de Taizan, a dificuldade no hard mode também mudou em relação ao piso base. Uma parede clara apareceu entre aqueles que podiam avançar e aqueles que não podiam. Ainda assim, não deve haver problema para Qin Huaiyeon ou para os jogadores coreanos do hard mode. Eles já haviam superado os ataques dos antigos deuses na Terra. No entanto, outros lugares fora da Coreia teriam mais dificuldades. À medida que a interferência dos deuses antigos em outros países diminuía, algumas nações poderiam lutar mais do que na vida anterior. A organização estava completa. Então, uma janela do sistema apareceu. Missão especial iniciada. Esta missão é uma missão nacional conjunta. Nações designadas: Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, China. Todos os jogadores das nações designadas devem se reunir em um local. Supere todas as dificuldades encontradas durante a montagem e reúna-se com jogadores de outras nações. Quanto mais influência você exercer durante os encontros com outros jogadores, mais pontos você receberá ao retornar ao labirinto. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.